100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia, 7 em ponto. Hoje é quinta, 5 de março de 2020 e vamos às principais manchetes do programa de hoje. Rio Paraíba do Sul chegou aos 9 metros e 63 centímetros na tarde de ontem, com previsão de subir ainda mais. Estrada SB02 em São João da Barra, interditada em função da cheia do Rio Paraíba. PIB do Brasil cresce 1,1% em 2019, menor avanço em 3 anos. Bolsonaro transmite live com humorista dando banana para jornalistas e evita falar do PIB. Campos vai ganhar núcleo de serviço de perícia da Polícia Militar. Terceiro dia D contra o sarampo será realizado neste sábado. Dólar vai a R$ 4,57 no 11º dia de alta, com Banco Central e PIB no radar. Arroba do boi gordo em mais um dia de alta, segundo o Rural Business, sendo negociada a R$ 197,56 à vista. E a saca de 50 quilos do açúcar cristal cotada a R$ 80,86, com baixa de menos 0,55% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. Municípios das regiões Norte e Noroeste Fluminense seguem alerta devido às cheias dos rios. Na tarde de ontem, o Rio Paraíba do Sul, em Campos, atingiu a cota de 9 metros e 63 centímetros, faltando menos de 1 metro para o seu transbordo, que é de 10,40. No Parque Prazeres, em Guarulhos, a água já se aproxima da Avenida Francisco Lamego, por onde passa a RJ 194, que chegou a romper no último mês quando bateu 9 metros e 90. O rio vai continuar subindo todos os dias, porque há previsão de chuva até sábado. Por enquanto, não há risco, mas nós estamos em estágio de alerta em decorrência da subida do Rio Muriaé e do Paraíba do Sul. De acordo com as necessidades, nós vamos fazendo ainda. Tem árvore para remover devido ao último vendaval ocorrido em alguns pontos, tem água e nós estaremos instalando bombas. Está tudo sob controle no momento, afirmou aí o coordenador da Defesa Civil de Campos. A estrada SB02 em São João da Barra foi novamente interditada na manhã de ontem em função da cheia do Paraíba do Sul e para que máquinas possam atuar no trabalho de contenção da água. A Secretaria de Segurança Pública, por meio da Guarda Civil em Pau, está sinalizando o trânsito na altura da localidade de Cajueiro e no bairro de Fátima, na sede do município. Em fevereiro deste ano, o dique na rodovia SB02 chegou a se romper. A SB02, com aproximadamente 10 quilômetros de extensão, é um acesso alternativo à sede do município, ligando a localidade de Degredo à entrada da cidade, passando pelo bairro de Fátima. O Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 1,1% em 2019, segundo divulgou ontem o IBGE. Foi o desempenho mais fraco em 3 anos, com o resultado afetado principalmente pela perda de ritmo do consumo das famílias e dos investimentos privados. Foi a terceira alta anual consecutiva após 2 anos de retração, mas a recuperação lenta ainda mantém a economia do país abaixo do patamar pré-recessão. Já o PIB per capita por habitante teve alta de apenas 0,3% em termos reais em 2019, alcançando 34.533 em 2019. O fraco desempenho desse componente do PIB reflete o desemprego ainda elevado, que comprime os gastos das famílias. No fim do ano passado, o país tinha 11,6 milhões de desempregados. Um humorista desceu do comboio do presidente Jair Bolsonaro na manhã desta quarta-feira e distribuiu banana para os jornalistas que fazem a cobertura da presidência da República. A ação ocorreu na porta do Palácio da Alvorada, onde diariamente Bolsonaro cumprimenta apoiadores e fala com a imprensa. E foi acompanhada, além do presidente, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e o chefe de Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, Fábio Van Garten. O humorista Marvel Lúcio, conhecido como Carioca, saiu do carro oficial em que estava fantasiado como Bolsonaro. Carioca estava com uma caixa cheia de bananas e a ofereceu para os apoiadores e jornalistas, em referência a um gesto que o presidente já fez em 2 oportunidades para a imprensa. Mix Notícias. O Centro de Criminalista da Secretaria de Polícia Militar já deu início ao processo de descentralização do serviço com a criação de núcleos de perícia criminal no interior. Instalado no 38º BPM, em Três Rios, o núcleo de criminalista do 7º CPA, Comando de Policiamento de Área, já está atendendo às demandas da região serrana do estado. Em uma segunda etapa, serão criados outros 2 núcleos, um em Campos dos Goitacazes para atender a região do 6º CPA, é o Norte e Noroeste Fluminense, e o segundo em Volta Redonda, para atuar na jurisdição do 5º CPA, que é o Sul Fluminense. O governo do estado ainda não deu prazo para o início da segunda etapa.
E neste sábado vai acontecer terceiro dia de vacinação contra o sarampo do ano. O objetivo é imunizar pessoas de 6 meses a 59 anos que não tenham se vacinado ou estejam com plano vacinal incompleto. As doses serão disponibilizadas de 9 às 3 da tarde em 43 salas de vacinação do município, além de 2 pontos volantes, de acordo com o boletim epidemiológico sarampo, divulgado pelo Ministério da Saúde no último mês, em 2019, no Brasil. Foram confirmados 18.203 casos de sarampo em 526 municípios. Em Campos, não há casos confirmados de sarampo desde 2007, quando foi implementado o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. No estado do Rio, há mais de 100 casos confirmados da doença e 1 óbito. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro e o Ministério Público Estadual recorreram da decisão que na última sexta-feira negou o pedido liminar das instituições para bloquear R$ 560.457.100 das contas da SEDAI e assim garantir a indenização aos 9 milhões de consumidores prejudicados pela crise da água. O valor leva em consideração os prejuízos causados pelo consumo de água imprópria, assim como os gastos com a compra de água mineral pela população que não conta com outra alternativa de fornecimento, porque o serviço é monopólio da SEDAI. O pedido de liminar foi indeferido pela 2ª Vara Empresarial do Rio. Segundo a coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor, Patrícia Cardoso, nesta última terça-feira, dia 3, a proposta das instituições é de que o abatimento seja de 70% do consumo mensal de cada residência afetada. Embora a situação econômica brasileira tenha se mostrado mais sólida no último trimestre do ano passado, 3 em cada 10 brasileiros, em torno de 28%, deram adeus a 2019 no vermelho, segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. Ainda assim, o cenário é positivo em comparação com o ano anterior. Em março de 2018, a taxa de consumidores que não conseguiram pagar todas as contas chegou a 41%. Em 2019, 40% dos consumidores conseguiram ficar no 0 a 0, ou seja, tiveram dinheiro apenas para pagar as contas, sem sobras, e apenas 18% ficaram no azul. Mix Notícias. O presidente da Comissão Especial de Pessoas em Situação de Rua da Alerj, o deputado Daniel Librelon, do PRB, defendeu a unificação dos trabalhos das autoridades dos municípios e do estado do Rio de Janeiro para solucionar os problemas referentes aos moradores de rua, durante a 4ª audiência pública da comissão realizada ontem, quarta-feira, dia 4, no Palácio Tiradentes. Ele disse ainda que desde o início deste ano está sendo realizado um censo na esfera municipal, por meio do Instituto Pereira Passos, para traçar o perfil exato dessa população, mas destacou a importância de um estudo mais apurado pelo IBGE. O deputado sinalizou também com a possibilidade de abrir espaço para que voluntários possam atuar junto ao poder público. As empresas de internet e telefonia móvel serão obrigadas a desbloquear contas inadimplentes em até 24 horas após a quitação do débito. É o que estabelece a Lei nº 8.742/2020 do deputado André Siciliano, do PT, que foi sancionada pelo governador Wilson Witzel. De acordo com a norma, o prazo contará a partir da comunicação do consumidor e valerá inclusive após o pagamento da primeira parcela em caso de celebração de acordo. A solicitação deverá ser feita por meio de canais como e-mail, site e aplicativos de mensagens instantâneas. Em caso de descumprimento, as empresas estarão sujeitas às sanções do Código de Defesa do Consumidor. O melhor mix do Brasil. Mix! Diante das denúncias feitas sobre o aumento de atestados por médicos concursados de Campos, o que surpreende é que tal matéria só vira à tona quando a categoria que está em greve há 22 dias cobra o cumprimento do acordo que pôs fim à greve do ano passado, a falta de condições de trabalho, a bagunça na marcação de consultas, a falta de medicamentos e insumos e a falta dos repasses devidos, que só têm sido liberados com ações na Justiça. Uma coisa é tratar desse tema internamente e não tentar, no caso, mudar o foco da crise na saúde, que é de responsabilidade da Prefeitura para os médicos. Esses casos não redimem o caos que a saúde se encontra, generalizando situações pontuais de cada médico. Em fevereiro, a Petrobras exportou 238 mil barris de óleos combustíveis por dia, com 1 milhão de toneladas no mês. A marca é recorde para a estatal, que foi beneficiada pela mudança de especificação mundial do combustível marítimo. O novo padrão internacional reduziu o limite de teor de enxofre de 3,5% para 0,5%, o que gerou oportunidades para a Petrobras, que produz petróleo e óleo combustível com baixo teor de enxofre. Segundo nota divulgada pela empresa, as exportações de petróleo continuarão em patamares elevados em
fevereiro, com volumes acima de 690 mil barris por dia. A estatal destaca que isso só foi possível devido ao ajuste do fluxo de exportações, aumentando a destinação dos produtos para Caribe, Estados Unidos e Europa, no lugar da Ásia, que é o principal destino das exportações da Petrobras, mas encontra-se com o mercado restrito devido ao surto do coronavírus, que afeta a região. Mix Notícias. Nesta última terça-feira, dia 3, um grupo de médicos residentes fez manifestação em frente aos hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde em Campos, protestando contra a redução de salários provenientes de bolsas de estudos autorizadas pelo Ministério da Educação. A categoria realizou uma paralisação em todo o país de 24 horas. A redução proposta pelo governo federal é de 14% atualmente. A hora trabalhada é de R$ 12,35, mas está previsto para valer R$ 11,93. Os residentes devem cumprir 60 horas semanais. Por mês, recebem R$ 2.900 líquidos de benefício, que passará para R$ 2.700. O Ministério da Saúde estuda ampliar o número de passageiros que podem ser monitorados por suspeita de coronavírus. Hoje, apenas as pessoas que vêm de países que estão na lista de alerta de viajantes e apresentam ao menos 2 sintomas estão sendo avaliados. A ideia é ampliar o monitoramento para quem vier de qualquer país. Desta forma, os sintomas passariam a ser o critério, não a origem ou o destino do passageiro. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde, que diz estar avaliando o desenvolvimento da doença na Europa e nas Américas. A Justiça do Rio de Janeiro quebrou o sigilo fiscal e bancário de Rony Lessa e Elcio de Queiroz, presos e acusados de ter assassinado a vereadora Marielle e o motorista Anderson Gomes em 14 de março de 2018. A polícia ainda tenta atualmente descobrir os possíveis mandantes do assassinato. A decisão é da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado, que também determinou sequestros de bens de Rony, como imóveis e uma lancha, e a quebra dos sigilos de outras 5 pessoas suspeitas de atuar como laranja dos ex-PMs. O pedido foi feito pelo Departamento de Combate à Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro após investigação. A CCJ do Senado aprovou nesta quarta-feira a PEC que extingue a maior parte dos fundos públicos e permite que seus recursos sejam utilizados para o pagamento da dívida pública. Hoje existem 281 fundos públicos que acumulam quase 220 bilhões de reais. Desse total, 248 são infraconstitucionais, ou seja, não estão previstos nominalmente na Constituição e por isso podem ser modificados. Dos 248 fundos públicos infraconstitucionais, a proposta aprovada pelo CCJ só manteve 4. Os Fundos Nacionais de Segurança Pública, Penitenciário, Antidrogas e de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Mix Notícias. O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira, dia 4, o mais recente balanço sobre o novo coronavírus no Brasil. Os dados principais são 3 casos confirmados, 1 caso aguarda contraprova, 531 casos suspeitos e 315 casos descartados. O mais recente caso confirmado é de um paciente de 46 anos que mora em São Paulo. Ele é um administrador de empresas natural da Colômbia, que foi atendido em 4 de março no Hospital Albert Einstein. Ele tem histórico de viagem recente à Europa. Em 9 de fevereiro, ele viajou para a Espanha, depois seguiu para a Itália, Áustria e Alemanha. Foi descartado nesta quarta-feira, ontem, dia 4, após exame, o único caso suspeito de coronavírus em Campos. A paciente era uma jovem de 24 anos que esteve recentemente em Milão, na Itália, onde ficou por 15 dias. Retornou ao município no dia 18 de fevereiro e 5 dias depois começou a apresentar sintomas como tosse, febre, desconforto respiratório e coriza. Ela estava em isolamento domiciliar respeitando a quarentena, depois de ser atendida no Hospital Ferreira Machado. O estado do Rio segue investigando 55 casos suspeitos da doença. O Congresso Nacional decidiu nesta quarta-feira manter os vetos do presidente Jair Bolsonaro a trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, que tratam do chamado orçamento impositivo. Os vetos foram mantidos um dia após o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, ter anunciado um acordo entre parlamentares e o governo sobre o tema. O acordo também inclui o envio pelo Palácio do Planalto de 3 projetos para regulamentar o assunto. Esses projetos, segundo Alcolumbre, devem ser analisados somente na próxima semana.
Astério Pereira dos Santos, ex-secretário nacional de Justiça, foi preso nesta quinta-feira em casa no Leblon, em uma etapa da Lava Jato no Rio. Contra Astério, há suspeitas de lavagem de dinheiro e de ter ajudado na fuga do empresário Arthur César de Menezes Soares Filhos, o Rei Arthur. Até a última atualização da reportagem, 7 pessoas haviam sido presas. A Força-Tarefa tentava cumprir 9 mandados de prisão. O juiz Marcelo Bretas expediu ainda 32 mandados de busca e apreensão. Astério, procurador aposentado do Ministério Público do Rio de Janeiro, integrou o governo Temer em 2017, assumiu em março e pediu demissão em novembro daquele ano. Para ocupar o cargo federal, Astério se aposentou no MPRJ. Mix Notícias. Uma das páginas envolvidas em ataques virtuais investigadas pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI das Fake News, foi criada com um e-mail utilizado pelo gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo. O perfil no Facebook, que tinha o nome de Bolso Feio, saiu do ar durante a tarde de ontem, mas foi citado em depoimento da deputada Joyce Helsmann, do PSL de São Paulo, como uma das principais contas usadas para atacar adversários do presidente Jair Bolsonaro. O Brasil teve um aumento de 7,3% nos casos de feminicídio em 2019, em comparação com 2018, aponta levantamento feito com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. São 1.314 mulheres assassinadas pelo fato de serem mulheres, uma a cada 7 horas em média. A alta acontece na contramão do número de assassinatos no Brasil em 2019, o menor da série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O país teve 19% menos mortes em 2019 que em 2018. Se forem consideradas apenas as mortes de mulheres, o que inclui também os casos que não são classificados como feminicídios, houve uma diminuição de 14%. Menor, mas ainda assim um recorde. E é o segundo ano seguido em que o número de mulheres vítimas de homicídios cai, mas os registros de feminicídios crescem no país. Em 2019, houve uma alta de 12% dos feminicídios e uma queda de 6,7% nos homicídios dolosos de mulheres. Mix. Vamos falar de Libertadores. O Palmeiras foi à Argentina e estreou na Libertadores da América com vitória de 2-0 sobre o Tigre na noite desta quarta-feira. Com atuação segura, superior ao adversário durante boa parte do jogo, o time alviverde fez um gol em cada período. Luiz Adriano no primeiro, William no segundo tempo. E poderia ter feito outros. Rony e Dudu desperdiçaram boas chances e Ramírez e William acertaram o travessão do adversário, que teve um jogador expulso na etapa final. Missão cumprida. O Flamengo mostrou eficiência de campeão e venceu o Júnior Barranquilla por 2-1 nesta quarta-feira na Colômbia, com um jogo bastante disputado, muitas vezes com força excessiva. A equipe aproveitou a maior parte das chances que criou e, nos pés do capitão Everton Ribeiro, que marcou 2 vezes, iniciou muito bem a defesa do título. Mix Notícias. Vamos falar de esporte, de futebol, agora da Copa do Brasil. O Fluminense venceu o Botafogo da Paraíba por 2-0 na noite de ontem, quarta-feira, no Maracanã, pela segunda fase da Copa do Brasil, em confronto decidido em partida única, em um jogo com arbitragem confusa, lances duvidosos e erros de marcação. Marcos Paulo e o Nenê anotaram gols da partida, ambos no segundo tempo. Em jogo cuja pressão por resultado e bom rendimento aumentou, o Vasco recebe o ABC de Natal nesta quinta-feira, hoje, às 9h30 da noite, no Maracanã. O confronto em partida única é válido pela segunda fase da Copa do Brasil e quem vencer avança. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. E agora vamos falar sobre Libertadores da América. Todos os times brasileiros já ganharam suas partidas. Falta apenas o São Paulo, que estreia hoje na Copa Libertadores, às 9 da noite, horário de Brasília, contra o Binacional do Peru. A partida será na cidade de Juliaca e válida pelo Grupo D. A equipe comandada por Fernando Diniz inicia a busca pelo tetracampeonato no sul do Peru, a 3.800 metros de altura. Você ouviu Mix Notícias.